E aí, galerinha que segue o canal Raioki, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de grafos dirigidos, matrizes de vértices e um problema de combinatória do vestibular do IME de 2002, certo? Muito bem, então coloca logo o dedo e curte esse vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreve agora e aciona o sininho das notificações para você ser sempre avisado, tá, de um vídeo novo. Muito obrigado. E mais uma camisa T-shirt Geek Brasil, né, cujo link para você comprar uma camisa vai estar na descrição do vídeo, certo? E na hora de você pagar, você usa o cupom do Raioki, que é o Raioki10. Beleza? Vamos para a matemática? Bom, vocês devem estar vendo agora o enunciado da questão do IME, que diz assim: 4 cidades A, B, C e D são conectadas por estradas conforme a figura abaixo. Quantos percursos diferentes começam e terminam na cidade A e possuem item A exatamente 50 km, item B N vezes 10 km. E aí, se você olhar para a figura, você percebe que cada caminho que liga uma cidade a outra tem exatamente 10 km. Belezinha? Vamos à solução. E então, vamos à matemática? Bom, galerinha, imagine que aqui eu tenha um mapa de rotas de uma pequena empresa aérea, certo? E que P1, P2, P3 e P4 sejam cidades. Bom, o que significa essas setinhas aqui, né? Aqui está dizendo que eu posso ir de P1 para P2, mas eu também posso ir de P2 para P1. Aqui, por exemplo, eu só posso ir de P2 para P3. Aqui eu posso ir de P3 para P4, de P4 para P3. Aqui eu só posso ir de P4 para P2. Aqui eu posso ir de P1 para P3 e P3 para P1. O que você está vendo aqui é o que a gente chama de grafo dirigido, certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre teoria de grafos, apenas eu vou dizer que isso aqui é um grafo dirigido, tá? E eu vou construir uma matriz que eu vou chamar de matriz de vértices desse grafo dirigido, tá? E como é que essa matriz ela é construída? Bom, eu vou construir a matriz através dessa regrinha aqui, ó. Eu vou colocar na posição IJ, ou seja, linha I e coluna J, o número 1 se eu tiver um caminho indo de PI para PJ. E eu vou colocar 0 caso contrário, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a posição linha 1, coluna 1. Significa dizer que eu teria que ter um caminho para ir de P1 para P1. Bom, eu não tenho esse caminho, então 0. O 1 nessa posição, ele está na posição 1, 2, linha 1, coluna 2. Por que tem 1? Porque ele está dizendo que tem um caminho para ir de P1 para P2. P1 para P2. Aqui é o 1, 3, né? Ou seja, é a linha 1, coluna 3. Então significa dizer que vai ter um caminho para ir de P1 para P3. Tem um caminho para ir de P1 para P3. Tem um 0 na posição 1, 4. Então significa dizer que não tem caminho para ir de P1 para P4. De fato, não tem nenhum caminho para ir de P1 para P4. E a matriz foi construída, tá? Eu coloquei uma nuvenzinha em volta desse 1 e já eu vou dizer o que significa essa nuvenzinha, ok? Cícero, o que são essas duas matrizes? Bom, eu fiz uma continha e eu calculei a matriz M ao quadrado usando as regras de multiplicação matricial, tá? Então, a matriz M ao quadrado é essa matriz aqui. Eu também coloquei uma nuvenzinha nesse cara. Essa aqui é a matriz M ao cubo, também usando regras de multiplicação matricial. E eu coloquei uma nuvenzinha aqui. Percebam que eu coloquei uma nuvenzinha sempre na posição 4, 3 dessas três matrizes, ou seja, na linha 4, coluna 3 das três matrizes, certo? Vamos ver o que é que isso significa, para que eu fiz isso. Bom, eu vou enunciar um teorema, bem legal esse teorema, que diz o seguinte: eu tenho uma matriz de vértices, né, de um grafo dirigido, e seja M e J elevado a esse K
o elemento que pertence à linha I, coluna J, da matriz M elevado a K. Então aqui eu vou ter só o MIJ, aqui eu vou ter o MIJ elevado a 2, aqui eu vou ter o MIJ elevado a 3 e assim sucessivamente, tá? Bom, o que esse MIJ elevado a K vai ser? Ele vai ser igual ao número de conexões de K passos ligando PI a PJ. Aí você vai dizer, será? Bom, eu vou vir para o lado de cá, certo? Porque aí eu acho que vai ajudar quando eu for falar do exemplo. Eu devo estar sumindo um pouquinho da tela, mas não tem problema. O problema é aparecer a matemática, certo? O Cícero não precisa aparecer. Bom, então vamos lá. Lembra que eu coloquei uma nuvenzinha na posição 4, 3? Quantos caminhos existem, né, de um passo para ir de P4 para P3? Bom, aí eu vou bem aqui no grafo. Para ir de P4 para P3 com um passo, eu tenho exatamente um possível caminho, tá? Ou seja, eu tenho uma possibilidade para ir de P4 para P3 em um passo. Então significa dizer que na posição 4, 3 dessa matriz vai ter o número 1, certo? Beleza. Bom, agora eu vou contar o número de conexões de 2 passos para ir de P4 para P3. Então aqui eu coloquei que a única possibilidade para ir de P4 para P3 com 2 passos seria isso aqui. Eu vou de P4 para P2 e eu vou de P2 para P3. E só tem uma possibilidade. Bom, vamos lá para o grafo? Então vamos lá, eu quero ir de P4 para P3 em 2 passos. Então eu posso ir de P4 para P2, eu fiz um passo, e eu vou de P2 para P3, certo? E só existe de fato essa possibilidade. Aí eu vou lá na matriz M ao quadrado, porque eu quero o total de conexões com 2 passos. Eu vou na matriz M ao quadrado e eu vou na posição 4, 3, porque eu quero ir de P4 para P3. Aí eu tenho o número 1, só tem uma conexão de 2 passos indo de P4 para P3. Agora eu quero contar o número de conexões com 3 passos, tá? Então, o número de conexões com 3 passos para ir de P4 para P3, eu coloquei todas aqui. Eu tenho P4, P3, P4, P3. De fato, eu posso fazer, eu vou para o P3, uma, eu volto para o P4, 2, eu vou para o P3, 3. Então, eu fiz uma conexão em 3 passos, tá? Eu posso fazer P4, P2, P1, P3. Então, vamos lá. P4, P2, 1, P2, P1, 2, P1, P3, 3. Beleza. E eu tenho mais uma possibilidade que é P4, P3, P1, P3. Então, eu posso fazer P4, P3, P1, P3. Então, de fato, eu tenho 3 possíveis conexões em 3 passos. Então, lá na matriz M ao cubo, na posição 4, 3, olha o que foi que apareceu? O número 3, que representa o total de conexões de 3 passos, ok? E aí, como eu prometi no início, eu vou resolver um belo problema do IME, tá? Que usa esse resultado aqui. Belezinha? Então vamos nós! Bom, você percebeu que eu errei quando eu apontei a última conexão de 3 passos, né? P4, P3, P1, P3. Na verdade, ele faz P4, P3, 1, P3, P1, 2, P1, P3, 3. Tá bom? Então tá corrigido. E agora sim vamos ao problema do IME. Vamos para a solução? Perceba que eu transformei a figura, tá, em um grafo dirigido, certo? Aí ao invés de chamar as cidades de A, B, C e D, eu chamei de 1, 2, 3 e 4. Então aqui é a matriz de vértices daquele grafo dirigido. Perceba que eu só tenho zeros
né, na diagonal principal, porque eu não vou ter um caminho para ir de, por exemplo, 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4. Mas perceba que tem 1 em todas as outras posições. Então significa dizer que eu posso ir de 1 para 2, de 2 para 1, né, de 1 para 3, de 3 para 1 e assim sucessivamente. Bom, aí, aqui o que a gente já tinha discutido, né, no exemplo anterior. A matriz M relaciona o número de maneiras de se deslocar entre as cidades I e J, né, passando por uma estrada, ou seja, com um passo, como eu fiz no problema anterior. Bom, aí, como eu falei, eu associei as cidades, né, aos números 1, 2, 3 e 4. Aí eu calculei M ao quadrado, né, porque aqui no M ao quadrado, a gente vai ter, por exemplo, o total de caminhos, né, com 2 estradas ou com 2 passos. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar esse caso aqui, né, eu estou dizendo que eu tenho 2 possíveis caminhos, né, passando por 2 estradas, indo de 1 para 2. Bom, eu vou de 1 para 2, mas eu quero ir em 2 passos ou em 2 estradas. Então, eu posso fazer 1, 3, 3, 2, né? Mas eu posso fazer 1, 4, 4, 2, certo? Então, ok, essa aqui é a minha matriz M ao quadrado, obedecendo às regras de multiplicação matricial e etc. No item A, ele quer saber o total de caminhos, né, de 50 quilômetros para ir de A e voltar para A. Ou seja, eu vou sair de 1 e voltar para 1, certo? Então a gente vai atrás da matriz M à quinta, só que aí vai ser um pouquinho trabalhoso fazer de 1 por 1, né? E agora a gente vai usar algumas ideias um pouco mais espertinhas de teoria de matrizes para chegar na matriz M à quinta, certo? Bom, eu crio uma nova matriz, que vai ser a minha matriz J, né? Que todas as entradas são iguais a 1. Aí se você olhar com muito carinho, pô, Cícero, por que tu escolheu essa matriz só com uns? Porque eu vou afirmar que a matriz M é essa matriz J menos a matriz identidade, né? Vocês lembram a matriz identidade? Somente a diagonal principal tem uns e todo o resto tem 0. Então olha que interessante. Se você fizer a matriz J menos a famosa matriz identidade, que só tem uns nessa posição e em todas as outras posições eu tenho 0, eu chego exatamente na matriz M. Então, de fato, a matriz M, tá? Ela é a matriz J menos I, certo? E agora, né, se você fizer com muito carinho, tá? Eu vou provar um resultado interessante com relação à matriz J, certo? Eu não vou fazer a conta, não vou colocar aqui para ocupar menos espaço, mas se você usar as regras de multiplicação matricial, não é difícil você perceber que J ao quadrado é 4J. O que seria J ao quadrado? É a matriz J vezes a matriz J, vai aparecer uma matriz em que todas as entradas são iguais a 4, ou seja, 4 vezes a matriz J. Certo, agora eu vou calcular a matriz J ao cubo. J ao cubo é J ao quadrado vezes J, mas J ao quadrado é 4J, então vai aparecer 4J ao quadrado. Mas J ao quadrado, né, é 4J, então vai ficar 4 vezes 4, 4 ao quadrado vezes J. E indutivamente, se você for fazendo isso, a gente chega que a matriz J elevado a K vai ser 4 elevado a K menos 1 vezes J, certo? Isso é bom, porque agora eu vou atrás das potências de M, porque o M é J menos I. A matriz identidade, ela comuta com qualquer matriz, né? Então o produto vai ser comutativo, porque em geral no produto matricial a gente não tem comutatividade. Então quando você faz o desenvolvimento disso, né, o binômio, a gente pode seguir as regras do desenvolvimento de um binômio com números, tá? Então J menos I ao quadrado vai dar isso aqui, né? J ao quadrado é 4J, a matriz I é a matriz identidade, é o nosso 1, a matriz I elevado ao quadrado é a própria matriz I, então a gente descobre que M ao quadrado é 2J mais 1, tá? Se você repetir as ideias, né, o M ao cubo é M ao quadrado vezes M, 2J mais 1 vezes J menos... Desculpa, 2J mais 1 não. 2J mais I, né, porque a matriz de identidade é o nosso 1. Né? 2J mais 1 vezes J menos I, então M ao cubo vai dar isso. Você faz o M à quarta, você faz o M à quinta. Então M à quinta é isso aqui. Bom, o número de percursos ou o número de caminhos diferentes que
começam e terminam em A, né, ou que começam e terminam em 1, tá? Com exatamente 50 km, será obtido pelo termo M11, ou seja, eu quero sair de 1 e voltar para 1, tá? Então eu quero o elemento que está na posição 11 da matriz M a quinta. Então eu chamei lá no exemplo anterior de M i j elevado a k, né? Então M11 elevado a k. Então se você pegar o seguinte, olha, eu vou pegar a matriz J, que só tem uns, e vou multiplicar por 61. Então todas as entradas vão ter 61. Quando eu subtrair a matriz identidade, nessa posição vai ficar o 60. Então significa dizer que existem 60 possíveis caminhos de 50 km para sair de 1 e voltar para 1. Tudo bem? Esse foi o item A. Vamos agora ao item B. Tranquilo? Muito bem, vamos à solução do item B. Eu quero encontrar o total de caminhos de n vezes 10 km. Então a gente vai encontrar isso aí na matriz m elevado a n. E aí de novo eu vou usar que a matriz m é j menos i, então m elevado a n é j menos i elevado a n. Como a matriz i comuta, né, com todas as matrizes, então isso aqui é como se a gente estivesse desenvolvendo um binômio de Newton, de fato, né? Então vai ser n escolhe 0, j elevado a n, n escolhe 1, j elevado a n menos 1, vezes menos i, né? N escolhe n menos i, j elevado a 1 menos i elevado a n menos 1, n escolhe n, j elevado a 0, menos i elevado a n. Só que a gente sabe o comportamento das potências de j. Então, usando o comportamento das potências de j, a gente vai reescrever m elevado a n como sendo n escolhe 0, 4 elevado a n menos 1j, né? N escolhe 1, 4 elevado a n menos 2j, até o n escolhe n, né? Menos i elevado a n. Tá bom? Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Como eu quero ir de 1 e voltar para 1, eu quero saber quem é esse cara aqui, ó. É o elemento 1, tá? Da matriz m elevado a n. Então, na verdade, vai ser esse cara aqui, certo? Porque a gente já sabe qual que é o comportamento da matriz m elevado a n a partir de agora, tá? Então, o que acontece? O m11 elevado a n vai ser esse número aqui. E agora a gente tem só soma de binomiais, né? Basicamente, se você olhar com muito carinho, né? Esses dois últimos termos aqui, eles são muito parecidos, né? Porque eu vou ter n escolhe n menos 1 elevado a n menos 1, n escolhe n menos 1 elevado a n. O que eu vou fazer? Vou multiplicar e dividir por 4. Quando eu multiplico e divido por 4, né, eu fico com essa configuração aqui que parece um binômio de Newton, tá? Só que o que vai acontecer? Eu vou pegar esse último termo aqui, né? Porque no binômio de Newton eu deveria ter 4 elevado a 0 menos 1 elevado a n. Não seria isso? Só que o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse 4 em 1 mais 3. Então eu vou ter o n escolhe n 4 elevado a 0 menos 1 elevado a n, n escolhe n 3 vezes menos 1 elevado a n. Então isso aqui é o desenvolvimento do binômio 4 menos 1 elevado a n, tá? Que é o 3 elevado a n. Então o m11 elevado a n dá 3 elevado a n mais, pô, isso aqui é 1, 3 vezes menos 1 elevado a n dividido por 4. Então isso aqui é o total de caminhos, certo? De n vezes 10 km, saindo de 1 e voltando de 1, ou saindo de A voltando para A, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, curte esse vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora e adiciona o sininho das notificações, tá? Porque assim você vai ser sempre avisado de um vídeo novo, beleza? Valeu, galerinha, até um próximo vídeo.